Me chamo Cícera Vitória dos Santos Souza, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática no Instituto IFCE, campus Juazeiro do Norte. Hoje vamos resolver a questão 269 do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. No trapézio isósceles ABCD, a base menor AB é congruente aos lados não paralelos. Prove que as diagonais são bissetrizes dos ângulos C e D do trapézio. Então, a gente tem aqui um trapézio com a base menor AB, que no enunciado da questão fala que a base menor é AB. E, além do mais, o trapézio ele é um trapézio isósceles. No trapézio isósceles, por definição, os lados não paralelos são congruentes. Ou seja, as bases do trapézio, elas são os lados paralelos. Então, por isso, na questão, ele fala a base AB, base menor, é congruente aos lados não paralelos. Então, o lado AB, que é a base menor, ela vai ser congruente aos lados não paralelos. AB, ela é paralela a DC, pois são as bases do trapézio. Logo, os lados não paralelos é o lado AD e o lado BC. Então, no enunciado ele fala, a base menor AB é congruente aos lados não paralelos. Então, AB vai ser congruente a AD e vai ser congruente a ABC. Então, AB vai ser congruente a AD e AB vai ser congruente a ABC. Agora ele quer que prove que as diagonais elas são bissetrizes do ângulo D e C. Vou traçar as diagonais. DB e AC são as diagonais do trapézio. A questão pede para provar que essas diagonais elas são bissetrizes do ângulo D e do ângulo C. Perceba que o triângulo ABC, ele é isósceles, porque o AB ele é congruente ao BC, como eu coloquei aqui, porque a base menor do trapézio AB é congruente aos lados não paralelos a ele. Então, o triângulo ABC ele é isósceles, pois eu tenho AB congruente a BC. Por definição de triângulo isósceles, a gente consegue concluir que os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. Logo, BAC ele vai ser congruente ao BCA. Eu vou chamar esses ângulos de alfa. Agora, vamos observar o triângulo ADB. ADB. Perceba que o triângulo ADB também é isósceles, pois ele tem AD congruente a AB, como a gente viu aqui, pois a base do mesmo caso. A base menor do trapézio ela é congruente aos lados não paralelos. Então, o triângulo ADB, ele também é isósceles, pois AB é congruente a AD. Novamente, por definição de triângulo isósceles, a gente tira que os ângulos da base são congruentes. Logo, ADB é congruente a ABD. E eu vou chamar de beta. ABB congruente a ABB. Agora eu vou utilizar paralelismo. Utilizando as paralelas AB e DC do trapézio, por definição de trapézio, as bases elas são paralelas, e vou analisar a transversal AC.
elas e a translação AC, eu vou ter ângulos alternos internos. Perceba, BAC congruente a ACD, pois são alternos internos. Logo, eu vou marcar com alfa. BAC congruente a ACD, alternos internos. BAC congruente a ACD. Ainda olhando as paralelas AB e BC, agora eu vou olhar a transversal DB. Olhando a transversal DB e as paralelas AB e DC, eu também vou ter ângulos alternos internos congruentes. ABD congruente a BDC. Então, se ABD eu chamei de beta, BDC vou também chamar de beta, pois são congruentes ângulos alternos internos. ABD congruente a BDC. Agora, se a gente observar o ângulo D no trapézio, ele foi dividido em dois ângulos congruentes. E o ângulo C no trapézio, ele foi dividido em dois ângulos congruentes. De imediato, eu poderia olhar e dizer que a diagonal ela é uma bissetriz. Mas, antes disso, eu irei usar outra congruência de triângulos. Agora eu vou observar os triângulos ABC e o triângulo CDB. Olha nas congruências, a gente vai ter o lado AC congruente ao lado AC, pois é o lado em comum. Vou ter também o lado AB congruente ao lado BC, que a gente tinha visto que a base menor era congruente ao lado dos paralelos, como a gente já havia usado. Terei também o ângulo BAC congruente ao ângulo ACD, pois eles são alternos internos. ACD. Disso a gente tira que os triângulos eles são congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Nessa congruência, o ângulo BCA, BCA, ele que eu marquei como alfa, está oposto ao lado AB, que eu marquei com traço. E o ângulo ACD, alfa, que eu chamei de alfa, ele também está oposto ao lado AD. Tínhamos observado que o lado AB e o lado AB, eles são congruentes, logo correspondentes. Então, os ângulos opostos a eles também serão congruentes e, portanto, correspondentes. Logo, BCA será congruente a ACD. BCA congruente a ACD. Perceba que a diagonal AC ela está dividindo o ângulo C do trapézio em dois ângulos congruentes, como a gente acabou de ver. Dessa forma, eu posso concluir que a diagonal AC ela bissecta o ângulo C do trapézio. Ou seja, a gente pode concluir que a diagonal AC ela é bissetriz do ângulo C do trapézio. De modo análogo, vamos concluir que a DB ela é bissetriz de D. Agora, vamos observar os triângulos A, B, D e
CDD. Vamos observar as congruências. Lado AB, congruente ao lado BC. AD, congruente ao lado BC. Essa condição se dá pelo fato do trapézio ser um trapézio isósceles, onde os lados não paralelos são congruentes. Então, a gente tem AD congruente a BC. Outra congruência é o lado BD congruente a ele mesmo. É o lado comum dos dois triângulos. A outra congruência também é o ângulo ABD congruente ao ângulo BDC. ABD congruente ao ângulo BDC. Novamente, a gente tem, no caso, lado, ângulo, lado. E os triângulos ABD e CDB são congruentes. Da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos fazer nesse ângulo. Que eu marquei como beta. Ele está oposto ao lado AB, com o traço. E a gente viu também que o ângulo ABDC, que eu também marquei como beta, ele está oposto a BC. Havíamos visto que AD e BC são congruentes, portanto correspondentes. Logo, os ângulos opostos a esses lados correspondentes serão correspondentes e congruentes. Logo, ABD será congruente a BDC. Assim, podemos concluir que a diagonal DB ela bissecta o ângulo D em dois ângulos congruentes. Logo, a diagonal DB ela é bissetriz do ângulo D. E assim, provamos que AC ela é bissetriz do ângulo C e DB ela é bissetriz do ângulo D, como a questão pediu. Eu sou a aluna Jamile Lima Silva e vou apresentar a questão 409 da página 176. A questão ela fala: sejam Rzinho e Rzão os raios das circunferências inscrita e circunscrita em um triângulo retângulo de catetos A e B. Prove que A mais B é igual a 2 vezes Rzão mais Rzinho. Primeira informação: a circunferência circunscrita é aquela que toca todos os pontos externos do triângulo. E a circunferência inscrita é a que tem os seus lados tangenciados por esses lados: AB, AC e BC. Então, aqui é a circunferência inscrita e essa de fora é a circunferência circunscrita. Pronto. A primeira informação é que eu tenho, veja só, a distância de A até M e de A até M. Elas formam dois segmentos. Por quê? O ponto N e o ponto P são os pontos em que encontra a circunferência. Há uma propriedade que diz que, dado duas tangentes traçadas do mesmo ponto externo, elas vão gerar dois segmentos congruentes, que é aqui como eu estou falando. Se de um ponto P conduzimos os segmentos PA e PB, são um exemplo para justificar ambas tangentes a uma circunferência com A e B na circunferência, então PA congruente a PB. Dessa forma eu vou ter AB congruente a AC, porque são duas tangentes traçadas do vértice A, que é o vértice externo. Se elas são congruentes, então esses segmentos aqui, que vêm do mesmo ponto de origem, também vão ser congruentes. Aí eu vou ter AM igual a AM. E a mesma informação para BC, BM igual a BP e CP igual a CM. Bom, identificando aqui no centro da circunferência que está aqui escrita, um ponto nela. Então, vamos identificar esse ponto como ponto O. A distância que eu traço do centro da circunferência até o lado que foi tangente, o lado tangenciado, eu vou ter um ângulo reto.
vamos começar por aqui, ó. Do O até o M eu vou ter um ângulo reto. E da mesma forma, aqui, ó, do centro da circunferência até o lado tangente, eu também vou ter um ângulo reto. Aí agora veja, essa figura aqui foi formada uma figura, nessa posição aqui. Você tem o M, o ponto M, o ponto B, o ponto P e o ponto O. Que figura aqui forma? Um quadrado. E esse quadrado ele tem um ângulo reto em cada um dos lados. A propriedade do conteúdo de quadriláteros que a gente viu é que o quadrilátero ele tem a soma dos seus ângulos igual a 360 graus. Como aqui a gente tem 90 mais 90 mais 90, que é 270, então o ângulo que falta para completar esses 360 é um ângulo reto. Então aqui a gente também vai ter um ângulo reto. Beleza. Uma informação que eu preciso dar é que do centro até cada lado da circunferência que foi tangenciada, eu tenho uma distância R. Então eu tenho R aqui, R aqui e R aqui. Se aqui eu identifiquei como um quadrilátero com ângulos retos em cada parte, então essa distância aqui, ó, MO, segmento MO, ela vai ser congruente ao segmento BP, né? Dado o quadrado, ele tem os ângulos internos congruentes e os lados também congruentes, mas é porque, veja aqui, ó, R e aqui também vai ser R. Pronto, eu sei que esse lado aqui é congruente a esse lado, vai possuir a mesma medida. Aí agora veja, OP, ele é R, vou botar aqui fora, OP é R. Se eu tenho esse lado igual a esse lado, então esse lado de cá também vai ser igual a esse lado, certo? Então MB, que vai ficar um pouco torto, também vai ser R. Dessa forma, eu tenho agora a distância de MB, que vai ser importante para encontrar a resolução da questão. Vou agora observar esse outro ponto aqui. Eu também formo um ângulo reto aqui, tá? E um ângulo reto aqui também, que eu tinha dito no começo, que ela, ao tocar um lado tangenciado, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Aqui também tem. Beleza. Como eu falei que de um ponto externo ao ter sido traçado duas tangentes, elas vão ser congruentes, né? Como eu falei na propriedade. Então, AC, ela é congruente a BC. Dessa forma, os segmentos que elas formam também vão ser congruentes. Então, CN congruente a CP, com base na propriedade. Se eu já sei que BC, ele é Bzinho, e AB, Azinho, eu agora consigo entender, consigo saber quanto vai medir os segmentos para eu chegar no final da resolução. Então, o AB, ele é o Azinho, e o MB, ele é o Rzinho. Aqui eu não coloquei. Então, essa parte aqui, ela vai ser a subtração dos dois, vai ser A menos R. Eu vou ter A menos R. E da mesma forma, AM, já que eu disse que ele é igual a AM, né? E foi provado que foi igual. Então, AM igual a A menos R. BC, ele mede Bzinho. Também foi uma informação dada pela questão. Se eu já sei quem é BP, que é Rzinho, então, o que é que falta para eu achar aqui no BC? Qual seria a resolução? O todo menos a parte que eu conheço. B menos R. E da mesma forma aqui, CN também vai ser B menos R. Pronto. Então, agora já encontramos a medida desse lado aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos ter A menos R e aqui B menos R. Agora, perceba que do ponto A até o ponto C, eu tenho a hipotenusa do triângulo retângulo, em B. E ele é também o diâmetro da circunferência externa aqui que está tocando os pontos do triângulo, essa circunferência de fora, tá? Ela é hipotenusa e é também diâmetro da circunferência. Pronto. Identificando esse ponto aqui como o centro da circunferência maior, aí agora eu tenho que AC, ao mesmo tempo que a hipotenusa desse triângulo, é também o diâmetro da circunferência maior. E aí tem uma informação. Em todo triângulo retângulo, a circunferência circunscrita a ele tem raio igual à metade da hipotenusa. Então, esse raio aqui
ele é igual à metade da hipotenusa, que é o topo. Da mesma forma, essa informação aqui é igual à metade também dessa informação. E aí, veja só, já escrevi aqui. AN, não identifica, AN, pronto, tá vendo aqui, mais CN, veja que aqui é do ponto externo até o ponto tangente, mais ponto externo até o ponto tangente, igual a C. Veja que ele forma todo o lado AC. Quem é AN? A menos R. Quem é CN? B menos R. E por que aqui ficou 2 vezes R? 2 vezes R porque eu tenho dois raios. Eu tenho esse raio aqui e eu também tenho esse raio aqui. Esse ponto de circunferência, ele marca exatamente a informação que eu tinha dado. Que o raio ele vai ser igual à metade da hipotenusa. Então aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio. 2 vezes o raio forma um diâmetro. Então por isso que eu coloquei aqui como sendo 2 vezes R. Aí eu vou substituir agora. A mais B igual 2 vezes Rzão mais 2 vezes Rzinho. Por quê? Menos R, soma e conserva o sinal. Menos 2R. Passando por depois da igualdade, ele fica com mais 2R. Aí A mais B é igual 2 vezes Rzão mais Rzinho. Eu isolo 2 e eu encontro o que a questão me pediu. Eu me chamo Ana Beatriz da Silva Santos, sou aluna aqui do IFCE e eu vou resolver a questão 488. A questão nos fornece uma figura e ela diz que a semirreta PA e a semirreta PB são tangentes à circunferência. E ela quer a distância de Q até o ponto que está na corda AB. Então, ela quer essa distância de Q até esse ponto que está na corda AB. Bom, a questão ela não nos fornece o centro, mas eu estou supondo que o centro seja esse. E ele está olhando para o arco AB. Então, eu vou ter o ângulo central que está olhando para o arco AB. E eu vou traçar o raio, que ele tem extremidade no centro da circunferência até o ponto que está na circunferência e ele forma 90 graus com a tangente. Da mesma forma, ocorre com a outra. Eu traço o raio que tem extremidade no centro da circunferência e forma 90 graus com a tangente. E eu vou ter um ângulo central que olha para o arco AB. E aqui eu tenho o segmento QH1 e o QH2, que é a distância que a questão fornece. A distância de QH1 é 9 e de QH2 é 4. E ele quer saber a distância de Q até o ponto que está aqui, que eu chamei de Z, que pertence à corda AB, ao segmento AB, à corda secante. Bom, a gente vai ter o ângulo PBA e o ângulo PAB. O ângulo PBA, ele é formado por uma tangente e uma secante. E ele olha para o arco AB. Então, ele vai medir metade do ângulo central correspondente. Ou ele vai medir metade do arco correspondente. Então, PBA, ele vai medir metade do arco correspondente. E o ângulo PAB, ele vai olhar para o arco AB e ele vai medir metade do arco AB. Então, esse ângulo PAB e PBA são congruentes. Se eles têm a mesma medida e são congruentes, então o triângulo PAB é isósceles. Então, a medida de PA é congruente à medida de PB pela recíproca do teorema do triângulo isósceles. Agora, vamos olhar
para o ângulo inscrito, que tem um vértice na circunferência e os lados são secantes a esse ângulo, o ângulo QAB. Ele vai olhar para o arco QB. Então, ele vai medir metade do ângulo central correspondente, que olha para o ângulo QB, para o arco QB vai ser o beta. Então, esse ângulo ele vai medir metade de beta. QAB olha para o arco QB e mede metade do ângulo central correspondente. Agora, vamos olhar para esse ângulo. Ele vai olhar para o arco QB. Então, ele vai medir metade do ângulo central correspondente, que é o QB. E ele é um ângulo semi-inscrito, ele é formado pela tangente e pela reta secante. Então, um lado secante e o outro tangente à circunferência. Esse é o ângulo semi-inscrito. Então, o ângulo QBH1, ele vai olhar para o arco QB e o arco QB mede metade do ângulo central correspondente. Então, o que nós tiramos disso, com a nossa conclusão, é que o ângulo QBH1, ele vai ser congruente ao ângulo QAB. Então, eu tracei como um traço e aqui como um traço. Agora, vamos olhar para o ângulo semi-inscrito. Ou seja, a gente tem um lado secante e um lado tangente à circunferência. Então, o ângulo H2AQ, ele olha para o arco AQ. Então, o arco AQ, ele vai medir metade do ângulo central correspondente, que vai ser o alfa. O alfa, ele olha o arco AQ. Então, o ângulo H2AQ, ele olha para o arco AQ e ele vai medir metade do ângulo central correspondente. Agora, nós vamos olhar para o ângulo inscrito na circunferência formado por os lados secantes a ele. Ele vai olhar para o arco AQ, então o ângulo QBA, ele olha para o arco AQ, ele vai ser inscrito. Então, ele vai medir, o arco vai medir metade do ângulo correspondente, que vai ser alfa. Conclusão, esse ângulo aqui, laranja, QBA, ele vai ser congruente ao ângulo semi-inscrito. Então, o ângulo inscrito vai ser congruente ao ângulo semi-inscrito, H2AQ. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Então, a gente vai olhar para o triângulo QAZ e o triângulo BH1Q. A gente vai ter um ângulo de um traço que está na cor vermelha e um ângulo de 90 graus. Um ângulo de um traço que vai estar na cor vermelha e um ângulo de 90 graus. Então, eles são triângulos semelhantes. Então, o triângulo QAZ vai ser semelhante ao triângulo QBH1, pelo caso, ângulo. Então, o segmento QZ sobre QH1 vai ser igual ao segmento QA sobre o segmento QB, que vai ser igual ao segmento AZ sobre o segmento BH1. Então, QZ sobre QH1 vai ser igual ao segmento QA sobre QB, que vai ser igual a AZ sobre BH1. QZ vai ser X e QH1 vai ser 9, certo? Agora, vamos olhar para o triângulo QAH2 e o triângulo QBZ. A gente vai ter um ângulo de dois traços, está na cor laranja,
e o ângulo de 90 graus. O ângulo de 2 traços na cor laranja e o ângulo de 90 graus. Então, eles são semelhantes. Então, QH2 sobre QZ é igual ao segmento QA, que olha para esse ângulo de 90 graus, que vai ser sobre o segmento QB, que olha para esse ângulo de 90 graus, que vai ser igual ao H2A sobre o ZB. Então, QH2 vai ser 4 e QZ vai ser X, que vai ser igual a QA sobre QB, que vai ser igual a H2A sobre ZB. Então, o que a gente tira? Que esse segmento aqui, ele vai ser igual a esse. Então, X sobre 9 vai ser igual a 4x, porque QA sobre QB é igual a x sobre 9 e QA sobre QB é igual a 4x. Então, esse é igual a esse. Então, eu igualo, multiplico no primeiro membro por x, então no segundo também multiplico por x. Então, vou ter x vezes x, que dá x ao quadrado, e 4 vezes x dividido por x, vou ter 4 sobre 1. Multiplico 9 no primeiro membro e multiplico 9 no primeiro membro. Então, vou ter x ao quadrado é igual a 36, porque 4 vezes 9 é 36. Coloco raiz quadrada no x ao quadrado e no 36. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, eu tenho um módulo de x, raiz quadrada de 36, eu sei que é 6 elevado ao quadrado, que é 6 vezes 6. Então, o módulo de x é x, e raiz quadrada de 6 elevado a 2 é 6. Então, portanto, a distância entre Q e Z vai ser igual a 6, que é igual a x, que vai ser essa corda. Então, a distância entre Q e a corda AB, que passa pelo ponto Z, é igual a 6. Questão 569. No trapézio ABCD ao lado, a diagonal AC é perpendicular ao lado oblíquo AD, sendo CD igual a 25 cm e AD igual a 15 cm. Determine a medida da altura do trapézio. Primeiro, construindo o trapézio ABCD, a gente tem H, que é a altura, perpendicular ao lado oblíquo, que é o lado não paralelo. Não paralelo e oblíquo, eles têm esse mesmo nome. No triângulo ACD, ele é um triângulo retângulo pela perpendicularidade e ele é retângulo em A. Com isso, para descobrir a altura, eu vou primeiro aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ter o CD igual a 25, o AD igual a 15 e o H que a gente quer descobrir. Aplicando Pitágoras, a gente vai ter que o 25 é na hipotenusa, o cateto é o 15 e o cateto é o AC que eu quero descobrir. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, vou ter que hipotenusa é 25 ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o meu cateto que eu quero descobrir, AC ao quadrado. 25 ao quadrado, 625, igual a 15 ao quadrado, 225, mais AC.
Agora, eu trago 225 para cá com sinal negativo, subtraio, vou ficar com 400 igual a AC ao quadrado. Para tirar o quadrado, coloco a raiz. Então, AC vai ser igual a raiz quadrada de 400. E a gente vai chegar à conclusão que o AC é igual a 1. Agora eu vou aplicar uma relação métrica, que é o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. A relação é o produto dos catetos é igual à hipotenusa pela altura relativa a ela. Então a gente vai fazer um cateto, ele é 15, o outro cateto que a gente acabou de descobrir que é o AC, que é 20, igual à hipotenusa, que é 25, vezes a altura. 15 vezes 20, 300, igual a 25H. O 25 está multiplicando o H. Então, vou isolar o H e vou dividir 300 por 25. Fazendo a divisão, eu encontro que o meu H ele é igual a 12 centímetros.